Olá, muito boa noite, a paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui para trazer a sã palavra de Deus, né? Hoje é quinta-feira, geralmente nossos encontros são às quartas, né? E nós vamos falar sobre regras para viver o santo. Eu queria pedir a vocês que orassem, né? Pelo nosso país, orassem por essa pandemia, né? Orassem pelos outros, orassem, né? Para que nós possamos estar, de alguma forma, proclamando o ano aceitável do Senhor de uma maneira correta, de uma maneira justa, né? De uma maneira em que não escandalizemos o nome do Senhor, mas que exaltemos o nome dele. Hoje nós vamos falar de algumas regras básicas para viver em santidade, né? Eu queria convidar vocês a abrir sua Bíblia em Colossenses 3, 1 em diante, e vamos meditar, né, na palavra do Senhor. Colossenses 3, 1 em diante diz: Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo ele abre, né, sobre uma condição. Hoje poderia até soar, né, como um deboche, mas o apóstolo não estava fazendo isso. Ele não estava usando da ironia. Eu sei que nós hoje, né, a nossa geração viria com um dom, porque ele fala, olha, se você foi ressuscitado com Cristo, por que isso, né? Porque ele estava pregando a igreja de Colosso, né? E todas as epístolas trata de alguns problemas, umas igrejas com mais, como Coríntios, outras com menos, como Colossenses, Filipenses. Mas ele justifica muito o ministério. Aqui em Colossenses 1 ele fala sobre o trabalho e o combate de Paulo. Ele vai falar sobre a ansiedade dos colossenses. E ele vai impondo as regras para se viver em santidade. Na verdade, Paulo era muito realista, né? Ele não ficava com medo de meias palavras. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas às vezes têm medo de pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Até conta com uma questão se vai perder membro ou não vai. Eu acho que você não tem que ter medo de pregar essa palavra. Isso é óbvio que a gente abre um adendo, que muitas pessoas, às vezes, somente os mais antigos, né, tinham alguns hábitos que hoje tem que ser distorcidos, né? Tem que ser melhorados, né? Hoje a gente tem uma igreja que quem é mais antigo sabe que se chamava a atenção do altar, as pessoas compreendiam, né? Tem alguns irmãos mais antigos, né, que vão até confirmar o que eu estou falando, né? Diácono, presbítero, dava até um puxão de orelha nos filhos, nas crianças, né? Em amor. Hoje em dia, se alguém encostar no filho de ninguém, vai da delegacia, vai ser preso. Hoje em dia, uma questão mais ríspida daria dano moral. Isso não é readaptar o evangelho, mas é também você saber para quem você está pregando, né? Então, hoje, você tem que ter uma sabedoria maior. Não vejo isso, a necessidade de mudar nada. Mas Paulo ele não tinha esse medo de anunciar a palavra. Ele anunciava a palavra, doa quem doer, até porque a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus mesmo não volta vazia. É melhor você ficar num lugar em que vai te levar um entristecimento, que a tua vida está errada, que aquela atitude que você toma não é boa, do que você ficar num parque de diversões e não construir um fruto, não estar preparado para a volta de Jesus, não ter uma vida minimamente santa. Então Paulo, ele não é que ele estava, olha, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, não é que ele estava usando deboche, ele só era prático. Então ele está mostrando que existem pessoas que fazem parte, têm um pertencimento, né? A igreja é um número hoje, né? Teria um cartão, daria no rol de dízimo, teria um status de membro de uma igreja, mas elas não são membros do corpo de Cristo. E ele vai explicar
o porquê disso, né? Ele fala, se fosse ressuscitado com Cristo, né, buscar as coisas que são de cima. Aquele que é ressuscitado com Cristo, ele tem que buscar as coisas do céu, né? Ele tem que buscar as coisas que realmente leva a ter o DNA do cristão. E isso é muito interessante, porque eu vejo hoje uma igreja muito terrena, né? Muito voltada ao material, muito voltado a ter, muito voltado a construir, né? Nada contra isso, mas pouco voltada para as coisas que são de cima, né? Às vezes você tem dificuldade hoje muito grande de pregar sobre o perdão, sobre o amor, né? Você lê palavras ali hoje sobre aquele que te feriu, dê a outra face, né? Quase, não, mas não é assim. Uma mitigação dessa doutrina, perdoar até 70 vezes 7, mas não é bem assim. Não é bem assim como, né? Eu acho que é muito mais humilde você falar que não está preparado ainda, mas quer ficar, do que você tentar ajustar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é celestial, importa que aquelas pessoas que estão ali também estejam sendo, ainda que não no corpo, né? Deus, ele é espírito, importa que os adoradores adorem espírito e verdade. Então Paulo vai falar, Colossenses 3:1, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não estamos mais falando do Jesus que comia e bebia. Não estamos mais falando do Jesus que foi humilhado. Nós estamos falando do Jesus glorificado, né? À destra de Deus. Não que Jesus era carnal, né? Não é isso. Eu só estou dando uma tipologia, né? Que Jesus hoje, ele está no céu. E eu sei que você, antes de você, pastor, isso não existe, eu sou templo do Espírito Santo, Jesus está aqui, ele é onipresente, a gente sabe disso. Mas Paulo está mostrando que a divindade, né, ela se encontra num lugar celestial, ela não se encontra num lugar na ordem material. Você pode estar aqui e, nesse momento, mas ser uma pessoa espiritual, dotada de santidade, dotada de comunhão com Deus, templo do Espírito Santo, sendo selado pelo Senhor, tendo discernimento. Ou você pode estar no mesmo lugar, na mesma cadeira, sendo carnal, diabólico, uma pessoa que somente planta na carne, e aquele que planta na carne, ele vai colher na carne. Né? Paulo vai falar em Gálatas, Deus não te deixa escarnecer, aquele que planta na carne, colherá na carne. O do Espírito do Espírito. Versículo 2. Pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Sabe, essa morte para a vida, essa morte para o mundo, né? É o maior, é a maior prova, né, de que nós somos de Jesus, né? Não é ter nada, não é uma igreja que ostenta testemunho de conquista, né? É uma igreja que ostenta testemunho de morte e ressurreição. Nós celebramos a morte com Cristo, né? Nós celebramos e que nossa vida está oculta em Deus, como ele vai falar. Pois morreste, a vossa vida está oculta em Deus. Nós celebramos servir a Deus e qualquer outro valor humano, qualquer outra coisa que vá de encontro isso, não nos satisfaz mais, porque a nossa vida, né, ela está em obedecer a Deus, em satisfazer a Deus. E nós temos que ter essa noção. Vamos caminhar. Versículo 3, né? Eu pulei o 2, né? Vamos lá, o versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Pensar nas coisas celestiais, né? Isso não significa que você não possa ter, né, algum tipo de preocupação humana. Paulo não está falando sobre isso. Você está aqui, mas está preocupado em ter um trabalho, está preocupado com a escola da sua filha. Mas a verdadeira preocupação, né, das coisas espirituais, das coisas que são de cima e não da terra, é prioridades. Né? Quais são as nossas prioridades? Nossa prioridade é conquistar tesouros aqui, onde as traças corroem, onde, sabe, as coisas, o ladrão rouba, ou construir um grande tesouro com Deus e com Cristo. Isso é uma palavra muito forte, né? Onde está a sua mente? Né? Está nas coisas do alto, está na revelação de Deus. Porque quando nós estamos
com a mente, né, em Cristo, a gente deixa passar muitas das preocupações, talvez que você venha estar enfrentando, até mesmo se fragilizando a sua saúde, perdendo oportunidades de estar gozando com a sua família, oportunidade de estar vivendo uma vida melhor. Talvez essas oportunidades que você não está conseguindo ver, porque você possa estar com o pensamento na terra, né, com as preocupações da terra. Aqui, né, se eu fizer isso aqui, eu não vejo nem o celular que eu estou gravando aqui, o vídeo. Ou seja, as questões humanas, elas são preenchidas, elas são limitadas pela racionalidade, ela tem a sua limitação em si mesmo. Enquanto as coisas espirituais, elas são infinitas, ela pode acontecer em cada instante, porque Deus é sobrenatural, Deus é poderoso, Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Quando eu tenho um pensamento por fé, eu não sou surpreendido com o pensamento humano. E por que eu não sou surpreendido com o pensamento humano? Eu não sou surpreendido porque o justo viverá da fé. O meu justo, né, já diz lá em Abacuque, e depois vai ser repetido, se eu não me engano, em 1 João. O meu justo, eu gosto dessa segunda porque fala o meu justo, né? O meu justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Ou seja, quando nós vivemos da fé, significa que a gente não sabe, né? Quem é autônomo hoje, quem é empresário, sabe o que eu estou falando, a gente que trabalha nessa correria. Você entra o mês sem ter a menor noção como vai fechar quem trabalha com vendas, né? A gente simplesmente fecha os olhos e caminha à frente, porque realmente você não tem noção do que pode acontecer. Então nós vivemos por fé a cada instante. Eu não sei se eu vou comer o mês todo, num lado humano. Pode acontecer que acabe o dinheiro, mas pela fé eu já comia, pela fé eu já bebi, pela fé eu já venci. E é isso que nós temos que ter a consciência, né? Enquanto Jesus não voltar ou você não sucumbir, você vai viver bem, você vai vencer, você vai pagar essa conta, você vai sair desse problema. Então temos que crer realmente que Deus é provedor, né? Eu preguei semana passada, eu acho que foi meditações sobre o Salmo 56. E eu falei, como Davi disse, né? No dia que eu temer, eu confiarei em ti. Ou seja, Davi estava falando que ainda não tinha medo, né? Ele vai falar que ainda que no Salmo 23, que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ou seja, ele não vale da sombra da morte se ele passasse, ele passou, mas naquela questão ele usa o termo ainda que eu passasse, ele não temeria mal algum. Aí depois, em outra oportunidade, mais velha, ele vai falar, olha, no dia que eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Então, no dia que nós passarmos por circunstâncias que usurpam a nossa racionalidade, que como o Jonas, né, estejamos dentro de um grande peixe e que não podemos fazer nada, nós vamos clamar a Deus, Ele vai nos socorrer. No dia que nós temermos, nós vamos confiar em Deus e Ele vai nos socorrer. Vamos dar continuidade aqui? Então, nós temos que ter a noção disso, né? Regras para viver em santidade, ou seja, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, entregar Cristo à nossa vida. Versículo 4, quando Cristo à nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pensar no plano da salvação. Por que a gente pensa tanto, né, no que eu vou ter, no que eu vou comer, no que eu vou conquistar, e a gente se dedica tão pouco tempo, né, para deliciar-se sobre o plano da nossa salvação, né, que nós seremos salvos, que nós vamos morar para sempre com o Senhor. Isso dá força para você continuar diante das provações, diante das dificuldades. Você vai vencer, porque você, quando Cristo se manifestar na sua glória, nós estaremos com Ele. E o versículo 5, né? Regras para viver a santidade. Aqui ele vai falar, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né? Pense nas coisas que são de cima, faça morrer a vossa vida em Cristo, né?
E ele fala, fazer morrer a vossa natureza terrena aqui, quais são, né? A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não invoque para você a ira de Deus, porque Deus é tardio em graça, mas ele se ira. Deus, ele há de trazer juízo. Deus ama o pecador, Deus ama aquele que ainda não o reconheceu como Senhor, não confessou, não entregou a sua vida, mas vai chegar um momento que esse amor vai ser transformado em juízo. Então não deixe para amanhã o ato de entregar a sua vida a Deus, de caminhar a sua vida a Deus, de ser batizado, de pertencer a uma igreja, de ter uma comunhão com Deus, de obediência, de ser um verdadeiro cristão. Não perca, não deixa para depois, porque talvez você não saiba se terá oportunidade. Por estas coisas vem a ira de Deus. Versículo 7. Nele também outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Em outro tempo nós andávamos dessa forma. Outro tempo nós andávamos por ela. Mas hoje não. Hoje nós somos conduzidos pela graça de Deus e pela bondade de Deus. Agora, porém, versículo 8, Colossenses 3:8. Despojai-vos também de tudo. Ou seja, ele fala para deixar morrer, né, a natureza, a paixão, a vil concupiscência, a idolatria. Ele vai falar, despoja-se também de tudo, da ira, da cólera, né, da malícia, da maldicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vesti do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente fica por aqui, nessas meditações, né, regras para viver uma vida em santidade. Dispersa, o termo é despoja-se, né? Despojai-vos da ira, da cólera, não mintam uns aos outros, né? E vos vestir do novo homem, que se renova para o conhecimento, né? Segundo a imagem daquele que o criou. Sejamos esse novo homem, vestido do novo, despojado dos velhos e vestido de uma nova roupa espiritual. Que Deus fale melhor ao seu coração, que você consiga a santificação, que você consiga ser uma pessoa cada vez melhor. Não permita que o mal venha vencer você, em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra, por essa meditação. Nós entregamos diante de Ti, Pai, cada vida, cada pessoa que se encontra ouvindo. Visita, Senhor, cada um com as suas angústias. Visita, Senhor, esse país com essa pandemia. Venha nos socorrer, Senhor. Ajuda essa nação com emprego, com motivação. Eu entrego a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Seja abençoado, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.